hoje eu vou contar para vocês também um pouquinho sobre histórias boas e histórias ruins que a consultoria trouxe no decorrer deste meu caminho de 15 anos já trabalhando como consultora. Fabrícia, muitas coisas boas e muitas coisas ruins, ainda bem que mais boas do que ruins. Mas eu resolvi selecionar algumas historinhas para vocês que no decorrer de alguns vídeos vocês vão ouvir. E hoje eu selecionei uma bem legal para contar, que na verdade ela foi uma experiência negativa, uma experiência assim bem complicada, mas é importante você saber por que é importante, gente. Porque dentro da consultoria você vai encontrar pessoas de vários nichos, né? Dependendo do seu conhecimento ou da área que você for atuar, você realmente vai encontrar com pessoas bem difíceis. Aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, a gente tem que aprender a ouvir para poder filtrar e selecionar realmente o que vai trazer de positivo isso pra gente. Então nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho dessa história, que eu acho até graça hoje em dia, mas na época eu fiquei muito aflita. Então nós fomos convidados, eu falo nós porque eu tinha uma equipe no estado onde eu estava. E a história se passa dentro de um contexto onde o prédio que nós íamos fazer essa consultoria, o empresário nos chamou para fazer essa consultoria lá. E era um hospital e ele queria muito montar uma escola. E aí eu pensei, né, nossa, a estrutura totalmente diferente. Ele tem que demolir algumas paredes, vai ter que quebrar alguns espaços, a gente vai ter que modificar muita coisa. Ele disse, não, eu quero muito, eu quero participar de tudo, eu quero entrar nesse processo, vou acompanhar vocês de fato. Sendo que eu e a pessoa que estávamos fazendo essa consultoria, nós viajávamos 3 horas de carro para atendê-lo. Quando não dormíamos num lugar, a gente voltava no mesmo dia. Então pensa, gente, lembra que eu falei que a gente precisa desse cronograma? Então no cronograma tinha essas viagens inclusas e no nosso orçamento da consultoria também. Logo no início ele pediu para abrir essa empresa para ele, que seria uma empresa de educação. Então nós preparamos todo o processo junto à Secretaria de Educação, preparamos toda a documentação e este rapaz logo no início se fez presente e logo depois ele sumiu do processo. Então, gente, olha o quanto isso é delicado. Deixou na mão de uma pessoa que se dizia namorada dele, a gente realmente não sabia de fato o que a pessoa era para ele, né? Mas a gente acha que era assim uma namorada ou uma pessoa que era muito próxima dele. E a gente começou a andar atrás desse rapaz que passou 15 dias e ele não aparecia, depois passou 20 dias ele não aparecia. Já por fim chegou perto do pagamento, já era a segunda prestação. Nós dividimos a consultoria em várias parcelas, que é muito importante também você fazer esse trabalho, porque você acaba não entregando tudo de uma vez e sim, você vai fazendo pausadamente conforme a sua necessidade, a necessidade do cliente, você vai entregando o material devagar, aos poucos. E foi assim que nós fizemos. Essa documentação estava pronta, depois de 35 dias que ele resolveu aparecer. Ele ficou devendo a segunda parte da consultoria, no caso da segunda parcela da consultoria, e ele fez questão de dizer que ele só pagaria conforme se a gente entregasse o documento para ele. Sendo, gente, que esse documento lhe daria já direito dele abrir a instituição que ele estava querendo abrir, porque a obra já estava lá, né? Todo mundo já trabalhando e carteira sendo comprada e tudo mais. Então o que ele quis usar, gente? De má fé, porque ele sabia que se ele tivesse com a documentação na mão, tivesse com a obra já ali estruturada, já pegou o perfil do nosso trabalho, ele poderia mandar ou sumir novamente e mandar a gente embora, mesmo tendo um contrato assinado. Eu digo que foi uma parte negativa mesmo do processo, ele fez com que nós ficássemos assustadas sobre o processo de trabalho dele, né? No caso, ninguém sabia de fato como é que ele trabalhava. Mas fomos com toda boa vontade, infelizmente tivemos que cancelar essa consultoria por falta de pagamento e nós não entregamos os documentos, e fiquem atentos, hein, gente, com isso. Nós não entregamos a documentação, que foi um fato em que ele depois passou um bom período, nós encontramos uma outra pessoa que conhecia ele também, né, a gente conhecia em comum, e ele disse pra gente que o rapaz falou muito mal da nossa pessoa, né, de mim, da outra moça que trabalhava comigo na época, e dizendo que a gente não quis entregar um documento pra ele, sendo que ele tinha pago. E não é verdade, viu, gente? Então, olha só, o que a gente tira de bom nisso aí? Aprender a, no cronograma, colocar de fato o que vai ser entregue, em que período vai ser entregue esse documento, ou se for apresentação de alguma foto, de um layout, de uma maquete, do que você programar. Se for um treinamento, de fato, colocar para ele quando vai ser, ao término, ou então se você vai pedir 50% antecipado da sua consultoria para fazer esse treinamento.
Gente, fiquem em alerta, tá? Essa história aqui, ela foi uma história ruim da consultoria. E agora nós vamos falar sobre pontos positivos, que é uma parte muito boa e a melhor da consultoria. Gente, na consultoria existem essas oscilações, como eu falei para vocês, do ponto positivo e negativo. O ponto positivo, eu digo que ele traz a necessidade de você estar melhorando, que é o que a gente sempre faz quando a gente busca, né, trabalhar com o desenvolvimento humano, com serviços sociais, atividade de produção. A gente sempre tem a questão do positivo e negativo. E o negativo, ele vem para somar, para que a gente melhore como pessoa, como empresário, como dono do seu próprio negócio. Aí no positivo, a gente tem muita coisa boa para contar, e uma delas é que às vezes, dentro da consultoria, você chega lá para fazer um único trabalho, único. Às vezes é uma apresentação que você leva para fazer ao vivo ali, né, com o dono da empresa, e ele fica tão encantado que ele diz pra gente assim: em vez de você fazer isso aqui, nós vamos triplicar o que você vai fazer. E olha só, gente, aquilo que você calculou para trabalhar naquelas horas, você pensa que você vai ficar lá, em vez de 3 meses, vai ficar 6 meses, 12 meses, 9 meses. Eu já tive consultoria que eu fui para fazer uma consultoria de 3 meses, abertura de uma escola técnica no interior, junto com uma fábrica, uma indústria que queria muito capacitar os seus funcionários. Nós estruturamos o local, fiz uma consultoria para abrir essa escola técnica lá. Gente, ele me chamou para fazer um trabalho de 3 meses. E eu disse para ele: olha, 3 meses, a gente continua até 6 meses, porque eu vou capacitar teus coordenadores. Fiquei 3 anos trabalhando nesta consultoria. Olha que maravilha! Dentro da consultoria, nessa empresa, minha visibilidade foi muito grande. A nossa consultoria cresceu muito com relação a esse trabalho, porque de lá outras pessoas visualizavam e tinham crédito positivo de que a consultoria realmente vale muito a pena para quem é empreendedor. Você que assistiu esse vídeo até aqui, curtiu o conteúdo desse vídeo? Te inscreve aqui no meu canal, te inscreve, dá aquele like e aguarde os próximos conteúdos sobre consultoria.